Depois dessa bela entrevista da Lara Cursino com Daniel Arão Reis, a gente vai agora conversar com Eric Wilson. Tem uma conversa que eu gravei aqui com ele mais cedo, que ele fala sobre as nomeações do presidente Donald Trump e também as movimentações de Elon Musk. Vamos lá? A gente recebe agora Eric Wilson, analista político, que esteve conosco aí durante todas as eleições americanas, durante esse ano, fazendo análise durante as eleições. E ele volta hoje aqui também para falar um pouquinho sobre a composição do governo Donald Trump. Eric, boa tarde. Explica pra gente como é que o Trump está compondo o seu governo, quais espaços estão sendo ocupados e o que representa esses primeiros movimentos que Trump tem feito neste ano. Muito boa tarde, Afonso. Veja, no início, ou seja, estamos assim, na primeira semana ainda da transição do Trump, né? Teve um encontro essa semana entre o Trump e o Biden, né? O Trump foi na Casa Branca e foi uma reunião cordial, ou seja, uma transição tranquila, ou seja, conforme tem sido assim sempre nos últimos, desde os anos 1800 e tal. Mas, e as primeiras seleções que o Trump, os primeiros nomes que o Trump colocou lá no foro público assim, para ser discutidos como potenciais secretários para o governo dele, eram nomes assim, republicanos, com certeza, mas e nomes assim, de pessoas que estavam apoiando ele o tempo inteiro, mas assim, nomes assim, que muita gente, tanto dos democratas quanto dos republicanos, acharam nomes bem normais. Por exemplo, o Marco Rubio, que vai ser o nome o próximo secretário de Estado, né, o nosso ministro de Relações do Exterior. É um senador da Flórida, é um cara que se candidatou assim, para presidente, era adversário do Trump, o Trump assim, pegou no pé dele, ou seja, muito, mas assim, nos últimos anos, últimos 4, 6 anos, virou assim, grande apoiador do Trump, e é um nome que se considera normal para esse tipo de posição, e, inclusive acho uma coisa boa para o Brasil e para toda a América Latina, tendo o primeiro latino nessa posição, né? Então, ele é, como eu disse, descendente de imigrantes cubanos. Mas, assim, logo depois daquela reunião na Casa Branca que está mostrando aí, entre o Trump e o Biden, ele soltou um nome que chacoalhou o sistema inteiro, Afonso. Um cara que chama Matt Gaetz, e para ser o procurador-geral dos Estados Unidos. E o procurador-geral sabe que é uma posição muito chave para o Trump, porque realmente Trump está com muitos problemas legais no sistema legal, tanto no Judiciário Federal quanto nos estados de Nova York e em Georgia. Mas o nome do Matt Gaetz é um cara que é um apoiador fervente do Trump, mas também é um cara que estava sendo investigado por tráfico de menores, de sexo e com drogas e um monte de coisas. Inclusive, ele pediu demissão da posição dele como deputado na Câmara Baixa poucas horas antes de que ia sair um relatório que estava sendo preparado, investigando os delitos e os crimes dele. Mas, enfim, então, o que a gente está vendo com essas colocações desses nomes, e teve outros nomes também, por exemplo, a pessoa que vai ocupar defesa, a pessoa que vai ocupar inteligência nacional, são nomes, assim, bem controversos. Então, o que está acontecendo hoje é que a oposição não está vindo mais dos democratas. Os democratas ficaram muito fracos, ou seja, eles não controlam, assim, nem Casa Branca, nem a Câmara dos Representantes, dos deputados, né, e muito menos o Senado. Então, quer dizer, o que a gente está vendo hoje é o começo de uma rixa, uma divisão dentro do Partido Republicano, onde tem os republicanos tradicionais que está tendo que tentar confrontar essas coisas do Trump. E a grande debate que está acontecendo aqui o Trump ganhou o voto popular, ganhou, obviamente, no colégio eleitoral. Ele tem direito não de colocar quem ele quiser, ou seja, então a gente vai vendo como que vai evoluir essa história, mas está sendo bem interessante, mas assim, hoje em dia a encrenca está dentro do próprio Partido Republicano. Aparentemente, então, vai ter alguma rixa ali dentro do Partido Republicano, né, que já aconteceu no mandato passado dele, né, Eric? O que acontece é que, por exemplo, teve agora uma eleição, que é uma eleição secreta dentro do Senado para eleger o líder dos republicanos, e como os republicanos estão na maioria, eles controlam o Senado. E quem ganhou foi um cara que se considera ser, entre aspas, opositor do Trump, ou seja, não, ele apoia o Trump, ele é do mesmo partido, mas não é, vamos supor, do time Trump. É um cara mais tradicional, chama John Thune, um senador da Dakota do Sul.
não era o nome favorito do Trump. Mas o Trump não, como ele sabia que ele não tinha como influenciar muito, em voto secreto, ele não tentou persuadir muito, mas, ou seja, os apoiadores MAGA, o grupo dele queria outro nome que seria mais a favor dele. E a gente está vendo, inclusive, agora se o Senado vai tentar se colocar na oposição de alguns desses nomes que o Trump está lançando para essas posições chaves. Elon Musk também foi anunciado aí. Qual que vai ser o papel dele? Qual que foi o impacto aí desse anúncio de Elon Musk na campanha de Trump? Desculpa, na campanha não, o novo governo. O Elon Musk ele não é um nome estranho para nenhum brasileiro, né? Ele é o dono da Tesla, do SpaceX, do Twitter, que agora é X, várias outras empresas, é o homem mais rico do mundo. Ele foi uma pessoa que apoiou muito a campanha do Trump, doou mais de $100 milhões para apoiar ele. E então, ele está vendo agora que ele tem influência total, ou seja, nesse governo do Trump. Inclusive, muita gente está falando que parece que ele é o co-presidente. Só para você saber. Ele não tem nenhuma posição oficial. O Trump mais ou menos mencionou que ele, junto com outro cara que era um adversário do Trump, mas depois virou apoiador dele, chama Vivek Ramaswamy, os dois vão liderar um departamento de eficiência do governo. E em inglês, esse nome, Department of Government Efficiency, DOGE, por acaso, soletra DOGE. E Doge é o quê? Você sabe, Alfonso? É o nome do criptomoeda do Elon Musk. Então, muita gente está achando que ele criou esse nome simplesmente para começar, só apenas para fazer o marketing do Dogecoin, que é o criptomoeda do Elon Musk. Enfim. Mas, enfim, ele está, por exemplo, soltou uma notícia preocupante que ele já fez reunião com o embaixador do Irã sobre como diminuir as tensões entre Estados Unidos e o Irã. Que, em geral, em princípio, diminuir as tensões deve ser uma coisa boa, mas, ou seja, é uma pessoa que não tem nenhum cargo oficial, já representando o governo Trump, um cidadão privado, indo lá fazendo esse tipo de negócios, ou seja, e além disso, sendo uma pessoa que tem toda essa influência que ele tem no mundo, isso é preocupante. Então, muita gente está olhando muito de olho a influência que o Elon Musk vai ter nesse governo do Trump. Mas a gente vai ver muito mais Elon Musk do que a gente já tem visto até agora. E a gente conta aí com olhos e ouvidos atentos de Eric Wilson aí para as próximas movimentações. Eric, muito obrigado aí pela sua participação no Poder Expresso dessa sexta-feira.